Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo e muito bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Hoje nós estamos aqui para darmos sequência à leitura da Bíblia Sagrada no dia 84 da leitura da Bíblia. Isso mesmo, são 83, né? 83 dias ininterruptos de leitura da Bíblia Sagrada. 83. Nós estamos no livro do profeta Jeremias, o capítulo de número 23. E nós então estaremos lendo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá para a leitura da Bíblia Sagrada. Antes, oraremos ao Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Jeremias capítulo 23 diz assim a palavra do Senhor: Ai dos pastores que destroem e espalham as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós espalhastes o meu rebanho e os afugentastes e não visitastes. Eis que eu visitarei sobre vós o mal e vossos feitos, diz o Senhor. Eu recolherei o remanescente do meu rebanho de todas as regiões para onde eu os levei e os trarei novamente para os seus apriscos. Eles serão frutíferos e aumentados, e eu levantarei sobre elas, os quais apacentarão, e eles não mais temerão, nem estarão consternados, e nenhum deles faltará, diz o Senhor. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que eu levantarei para Davi um renovo justo, e um rei reinará, prosperará e executará juízo e justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará a salvo. E este é o seu nome pelo qual ele será chamado, o Senhor, nossa justiça. Portanto, eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que eles não mais dirão: o Senhor vive, que tirou os filhos de Israel da terra do Egito. Porém dirão: o Senhor vive, aquele que conduziu a semente da casa de Israel desde a região do norte, desde todas as regiões para onde eu os levei. Eles habitarão em sua própria terra. Por causa dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Eu sou um homem bêbado, como um homem a quem o vinho domina, por causa do Senhor, por causa das palavras da sua santidade, porque a terra está repleta de adultério, pois a causa dos juramentos da terra geme. Os lugares estáveis do deserto estão secos, o seu percurso é um mal, e a sua força não é correta, pois tanto o profeta quanto o sacerdote são profanos. Sim, a minha casa, encontrei a sua perversidade, diz o Senhor. Portanto, seu caminho não lhe será caminhos escorregadio na escuridão. Eles serão empurrados e cairão nele, porque eu trarei o mal sobre eles no ano da sua visitação, diz o Senhor. E eu vi a loucura dos profetas de Samaria. Eles profetizaram da parte de Baal e fizeram o meu povo de Israel errar. Eu também vi os profetas de Jerusalém, uma coisa horrível.
eles cometeram adultério e ainda em mentiras. Eles também fortalecem a mão dos malfeitores, para que ninguém se arrependa da sua perversidade. Todos eles são para mim uma Sodoma, os seus habitantes são como Gomorra. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos a respeito dos profetas: eis que eu os alimentarei com absinto e os farei beber água de fel, pois saiu um profeta de Jerusalém para a profanação que contaminou toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não escuteis as palavras dos profetas que profetizam para vós, eles vos farão vãos. Eles falam uma da visão do seu próprio coração e não proveniente da boca do Senhor. Eles ainda dizem para aqueles que desprezam: o Senhor disse, vós tereis paz. E eles dizem para cada um que anda após a imaginação do seu próprio coração: nenhum mal virá sobre vós. Portanto, quem esteve no conselho do Senhor percebeu e ouviu a sua palavra. Quem deu atenção à sua palavra e a ouviu, eis que um furacão enviado pelo Senhor saiu em fúria, um furacão desolador que cairá desoladamente sobre a cabeça do perverso. E a ira do Senhor não retornará até que ele tenha executado e realizado os pensamentos do seu coração. Nos últimos dias, vós ponderareis a respeito disto perfeitamente. Eu não enviei estes profetas, contudo eles foram correndo, e eu não lhes falei, contudo eles profetizaram. Porém, eles estiveram em meu conselho e tivessem feito o meu povo ouvir as minhas palavras, então eles os desviaram do seu mau caminho e do mal de seus feitos. Sou um Deus só, de perto e não de longe, diz o Senhor. Pode alguém esconder-se em lugares secretos? Pode alguém só esconder-se em lugares secretos para que eu não seja capaz de vê-lo? Diz o Senhor. Não preencho eu o céu e a terra, diz o Senhor. Eu ouvi o que os profetas disseram, que profetizaram mentiras em meu nome, dizendo: eu sonhei, eu sonhei. Até quando isso estará no coração dos profetas que profetizam mentiras? Sim, eles são profetas do engano do seu próprio coração, os quais pensam fazer o meu povo esquecer o meu nome por meio dos seus sonhos, cada homem contra o seu próximo. Do mesmo modo, os seus pais esqueceram o meu nome por Baal. Ao profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem uma palavra, deixe-o falar a minha palavra fielmente. E o que tem a palha com trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor, como um martelo que quebra a rocha em pedaços? Portanto, eis que eu sou contra o profeta, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam as suas línguas, diz o Senhor. Eis que eu sou contra aqueles que profetizam falsos sonhos, diz o Senhor, contra os que fazem do meu povo errar por meio das suas mentiras e por meio das suas leviandades. Contudo, eu não os enviei, nem ordenei, portanto, eles não beneficiarão este povo de modo algum, diz o Senhor. E enquanto este povo o profeta ou um sacerdote, vier a te perguntar, dizendo: qual é o fardo do Senhor? Tu então lhes dirás: que fardo? Que eu vos abandonarei completamente, diz o Senhor. Quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que dirão: o fardo do meu Senhor, eu punirei completamente esses homens e a sua casa. Desta forma, direis vós a cada um ao seu próximo, e cada um ao seu irmão, e cada homem respondeu: o que o Senhor falou?
E o fardo do Senhor não ireis mencionar nunca mais, porque a palavra de cada homem será seu próprio fardo, pois vós pervertestes a palavra de Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, nosso Deus. Assim dirás ao profeta: o que o Senhor te respondeu, o que falou o Senhor. Porém, visto que vós dizeis o fardo do Senhor, portanto, assim diz o Senhor, porque vós dizeis essas palavras, o fardo do Senhor, e eu vos enviei dizendo, não ireis dizer o fardo do Senhor, portanto, eis que esquecer-me-ei completamente de vós, e vos abandonarei e a cidade, e eu vos dei a vossos pais, e retirar-vos-ei da minha presença, e eu vos trarei a uma terra desonra, uma eterna desonra, e uma perpétua vergonha, que não será esquecida. Jeremias capítulo 24. O Senhor me mostrou, e eis que 2 cestos de figos foram colocados perante o templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou cativo Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, com os carpinteiros e ferreiros de Jerusalém, e os levou para a Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos de que são da primeira maturação, e o outro cesto tinha figos muito ruins, os quais não podiam ser comidos, pois eram muito ruins. Então disse-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos, os figos bons, muito bons, e os figos muito ruins, que não podem ser comidos, pois são muito ruins. Novamente a palavra do Senhor disse a mim, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, como a estes figos, como a estes figos, assim eu reconhecerei aqueles que foram levados cativos de Judá e os que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem, porque eu colocarei os meus olhos sobre eles para o bem, e eu os trarei novamente para essa terra, e eu os edificarei e não destruirei, e eu os plantarei e não os removerei completamente, e eu lhes darei um coração para que conheçam, conheçam que eu sou o Senhor, e eles serão meu povo, e eu serei seu Deus, porque eu serei o seu Deus, porque eles retornarão a mim todo o coração, como os figos ruins que não podem ser comigo, pois são muito ruins, certamente assim diz o Senhor. Deste modo entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o restante de Jerusalém, que restarem nesta terra, e aqueles que habitarem na terra do Egito, eu os entregarei para serem removidos para todos os reinos, para que sofram e sejam uma desonra e um provérbio, um insulto, uma maldição em todos os lugares para onde eu os levei. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que sejam consumidos de sobre a terra que eu lhes dei a seus pais. Jeremias capítulo 25. A palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o qual Jeremias, profeta, falou para todo o povo de Judá e para todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o 13º ano de Josias, o filho de Amon, rei de Judá, até o 10º dia do período de 23 anos, a palavra do Senhor veio até mim, e eu tenho falado para vós, madrugando e falando, porém vós não tendes escutado. E o Senhor vos enviou todos os servos, os profetas, madrugando e os enviando, porém vós não escutastes, nem inclinastes o vosso coração para ouvir. Eles disseram: convertei-vos do seu mau caminho e do mal de vossos feitos, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e vós e vossos pais, para sempre, eternamente. E não andeis após outros deuses para servir e para os adorar, e não
me provoqueis a ira não provoqueis a ira com as obras das vossas mãos, e eu não vos farei mal. Contudo, vós não me escutastes, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra das vossas mãos para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, porque vós não ouvistes minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor, e Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, os trarei contra esta terra, contra os seus habitantes, contra todas as nações ao redor, e destruirei completamente e as farei um assopro, um assovio e desolação perpétua. Além disso, eu lhes tomarei a voz de regozijo, a voz de júbilo, a voz do noivo, a voz da noiva, o som das pedras de moinho e a luz da vela. E esta terra inteira será uma desolação e um assombro. E esta nação servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. E acontecerá que, quando 70 anos forem completados, eu punirei o rei da Babilônia, aquela nação, diz o Senhor, pela sua iniquidade, e a terra dos caldeus farei desolação perpétua. Eu trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras que eu tenho pronunciado contra ela, tudo o que está escrito neste livro que Jeremias profetizou contra todas as nações, pois também eles se serviram muitas nações e grandes reis, e eu os recompensarei conforme os seus feitos, conforme as obras das suas próprias mãos. Porque assim diz o Senhor de Israel: pega, pega da minha mão a taça do vinho da ira, e darás a beber todas as nações a quem eu te enviei, e elas beberão e serão abaladas, enlouquecerão por causa da espada que eu enviei entre eles. Então tomei eu a taça da mão do Senhor e fiz todas as nações beberem, a quem o Senhor tinha enviado a mim, a saber, Jerusalém, e as cidades de Judá, e os seus reis e os seus príncipes, para fazê-lo uma desolação, um assombro, um assobio, uma maldição, como neste dia. E Faraó, rei do Egito, e os seus servos, e os seus príncipes, e todo o seu povo, e todo o povo misto, e todos os reis da terra de Uz, e todos os reis da terra dos filisteus, e a Asquelon, e a Gaza, e a Ecrom, e aos remanescentes de Asdod, e Edom, e Moabe, os filhos de Amon, e todos os reis de Tiro, e todos os reis de Sidom, e os reis das ilhas que estão além do mar, e Dedã, e Temã, e Bus, e todos os que estão nos mais remotos lugares, e todos os reis da Arábia, e todos os reis do povo misto que habita no deserto, e todos os reis de Zingri, e todos os reis de Elão, e todos os reis da Média, e a todos os reis dos reinos do norte, distante e próximo, um como o outro, e todos os reinos do mundo que estão sobre a face da terra, e o rei de Sezaque beberá após ele. Portanto, tu lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: bebei, embebedai-vos, vomitai e caí, e não levantai mais por causa da espada que eu enviei entre vós. Será que, se eles se recusarem a pegar a taça da minha mão para beber, então tu lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, vós certamente bebereis, porque eis que eu começo a trazer o mal sobre a cidade que é chamada pelo meu nome, e deveríeis estar completamente impunes. Vós não estareis impunes, pois eu irei requerer uma espada sobre todos os habitantes da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, profetiza contra eles todas essas palavras, e diz: o Senhor irá rugir desde o alto, pronunciará a sua voz desde a santa habitação, ele irá poderosamente rugir sobre a sua habitação, ele dará um brado como eles que
pisam as uvas contra todas as habitações da terra. Um barulho chegará até os confins da terra, pois o Senhor tem uma controvérsia com as nações, ele debaterá com toda a carne, ele dará àqueles que são perversos a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o mal sairá da nação para a nação, um grande furacão será levantado desde as fronteiras da terra, e serão os mortos do Senhor naquele dia, desde a extremidade da terra até a extremidade da terra. Eles não serão lamentados, nem reunidos, nem enterrados. Eles serão um esterco sobre o chão. Gemei, vós pastores, e chorai. Removei-os nas cinzas, vós principais do rebanho, pois os dias da vossa matança e das vossas dispersões estão acabados. Vós caireis como um vaso precioso. Os pastores não terão caminho para fugir, nem os principais do rebanho para escapar. Uma voz de grito dos pastores e um gemido dos principais do rebanho será ouvido, pois o Senhor destruiu o pasto deles, e as pacíficas habitações estão derrubadas por causa da violência da ira do Senhor. Ele abandonou seu abrigo como um leão, porque a sua terra está desolada por causa da ferocidade do opressor, por causa da sua violência e ira. Jeremias capítulo 26. No início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra da parte do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, permanece no átrio da casa do Senhor e fala para toda a cidade de Judá que chegaram para adorar na casa do Senhor todas as palavras que eu ordeno que lhe digas. Não tireis uma palavra, se acontecer deles ouvirem e voltar cada homem do seu mau caminho, eu possa que eu possa arrepender-me do mal que eu planejo trazer sobre eles por causa da maldade dos seus feitos, e tu lhes dirás: assim diz o Senhor, se vós não me escutardes para andar na minha lei, que eu tenho colocado perante vós, para escutar as palavras dos meus servos, os profetas, a quem eu vos enviei, tanto madrugando quando os enviando, porém vós não escutastes, então eu farei esta casa como Siló, farei nesta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Assim os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falando estas palavras da casa do Senhor. Então sucedeu que, quando Jeremias determinou falar tudo que o Senhor lhe ordenara falar para todo o povo, os sacerdotes, os profetas o agarraram, dizendo: tu certamente morrerás, porque tu profetizas no nome do Senhor, dizendo: esta casa será como Siló, e esta cidade será desolada, sem um habitante. E todo o povo estava reunido contra Jeremias na casa do Senhor. Quando os príncipes de Judá ouviram estas coisas, subiram à casa do rei, para a casa do Senhor, e assentaram-se na entrada do portão novo da casa do Senhor. Então falaram os sacerdotes e os profetas para os príncipes e para todo o povo, dizendo: este homem é digno de morte, pois ele profetizou contra a cidade, como ouvistes com os vossos ouvidos. Então Jeremias falou para todos os príncipes, para todo o povo, dizendo: o Senhor enviou-me para profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que vós ouvistes. Portanto, agora emendai vossos caminhos e vossos feitos, obedecei à voz do Senhor, e o Senhor se arrependerá do mal que pronunciou contra vós. Quanto a mim, eis que estou em vossas mãos, fazei comigo como parecer bem e vos satisfizer. Porém, sabei com certeza que, se matardes, trarei certamente o sangue inocente sobre vós, sobre esta cidade, sobre os seus habitantes, porque certamente o Senhor me enviou até vós para falar
todas essas palavras aos vossos ouvidos. Então disseram os príncipes de todo o povo para os sacerdotes, para os profetas: este homem não é digno de morte, pois ele nos falou em nome do Senhor nosso Deus. Então levantaram-se alguns dos anciãos da terra e falaram para toda a assembleia do povo, dizendo: Miqueias, o Morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou para todo o povo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: Sião será arada como o campo, e Jerusalém tornar-se-á em montões o monte desta casa, como lugares altos de uma floresta. Ezequias, rei de Judá, e todo Judá, e algum do povo, e algum de algum modo o matou, não temeu ele ao Senhor e suplicou ao Senhor. E o Senhor não se arrependeu do mal que tinha pronunciado e fazer contra ele. Assim nós poderíamos obter grande mal contra nossa alma. Também houve um homem que profetizou no nome do Senhor, Urias, o filho de Semaías, de Kiriate Jearim, que profetizou contra essa cidade, contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias, quando o rei Joaquim, de todos os seus homens poderosos e todos os príncipes ouviram as suas palavras e procurou o rei matá-lo. Mas quando Urias ouviu isto, temeu e fugiu e foi para o Egito. E o rei Joaquim enviou homens ao Egito, a saber, filho de Eunatã, filho de Acor, alguns dos homens que ele ao Egito, e eles tiraram Urias do Egito e trouxeram ao rei Joaquim, que o matou à espada e o lançou o seu corpo nas sepulturas do povo comum. Todavia, a mão de Aicão, filho de Sefã, esteve com Jeremias, para que não entregassem na mão do povo para matá-lo. Jeremias capítulo 27. No início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, faze para ti artilhos e julgos, e coloque sobre o seu pescoço, e envie-os para o rei de Edom, e para o rei de Moabe, e para o rei dos Amonitas, e para o rei de Tiro, e para o rei de Sidom, e para, por nome da mão dos mensageiros, que chegam a Jerusalém até Zedequias, rei de Judá. Ordena-lhes que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos de Israel. Assim direis aos vossos senhores: eu fiz a terra, o homem, os animais que estão sobre o chão, por meu grande poder e por meu braço estendido, e tenho dado a quem me parece adequado. Agora eu dei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Também lhe dei todos os animais para o servirem. Todas as nações lhe servirão, e ao seu filho, o filho do seu filho, até que venha o tempo da sua terra. E então muitas nações e grandes reis servirão dele. E acontecerá que a nação e o reino que não vier que des a servir Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e que não colocar o seu pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia, esta nação eu punirei, diz o Senhor, com a espada, com a fome, com a peste, até eu os ter consumido pela sua mão. Portanto, não escuteis vossos profetas, nem vossos adivinhadores, nem vossos senhores, nem vossos encantadores, nem vossos feiticeiros, os quais vos falam, dizendo: vós não servireis ao rei da Babilônia, porque eles os profetizam uma mentira para retirar-vos da vossa terra, e eu vos lançarei dela e perecereis. Porém, as nações que trouxeram seu pescoço, que trouxerem seu pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia e servirem, estas deixarei permanecer na sua própria terra, diz o Senhor, e a eles cultivarão e nela habitarão. Eu também falei a Zedequias,
rei de Judá, conforme todas as palavras, dizendo: Trazei vossos pescoços sobre o jugo do rei da Babilônia e servi-o, e a seu povo vivereis. Porque morrereis tu e teu povo pela espada, pela fome, pela peste, como o Senhor falou contra a nação que não servir o rei da Babilônia. Portanto, não escuteis as palavras dos profetas que falam, dizendo: Vós não servireis o rei da Babilônia, pois eles vos profetizaram uma mentira, porque eu não lhes enviei, diz o Senhor. Contudo, eles profetizaram uma mentira em meu nome, porque eu vos afugento para que vós venhais a perecer, vós, os profetas que profetizam para vós. Também eu falei para os sacerdotes e para todo este povo, dizendo: Assim diz o Senhor, não escuteis as palavras dos vossos profetas que profetizam para vós, dizendo: Eis que a vossa casa, a casa do Senhor, agora cedo serão trazidos novamente de Babilônia, porque eles vos profetizaram mentira. Não os escuteis, servi ao rei da Babilônia e vivei, porque razão deveria esta cidade ser devastada? Porém, eles são os profetas, se a palavra do Senhor está com eles, deixe-os agora fazer a intercessão ao Senhor dos Exércitos, para que os vasos que são deixados na casa do Senhor e na casa do rei de Judá, e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito das colunas, a respeito do mar, a respeito das bases, a respeito do restante dos vasos que restam nessa cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não tomou quando ele levou cativo de Jerusalém para a Babilônia Jeconias, seu filho Joaquim, Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a respeito dos vasos que restam dentro da casa do Senhor, dentro da casa do rei de Judá, rei e de Jerusalém. Eles serão carregados para a Babilônia, e lá eles estarão até o dia em que eu visitar, diz o Senhor. Então eu trarei para cima e restituí-los a este lugar. Jeremias capítulo 28. E isto aconteceu no mesmo ano, no início do reino de Zedequias, rei de Judá, no quarto ano, no quinto mês, que Ananias, filho de Azur, o profeta, que era de Gibeão, me falou na casa do Senhor, da presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Eu quebrei o jugo do rei da Babilônia, dentro de 2 anos trarei novamente para este lugar todos os vasos da casa do Senhor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou este lugar, carregando-o para a Babilônia. E eu trarei novamente para este lugar Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, com todos os cativos de Judá que adentraram a Babilônia, diz o Senhor, pois eu quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então o profeta Jeremias disse para o profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, o profeta Jeremias: Amém, assim faça o Senhor. Cumpra, Senhor, tua profecia. Torne a trazer os vasos da casa do Senhor, todos que foram levados cativos desde a Babilônia a este lugar. Porém, ouve agora estas palavras que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que existem antes de mim, que existiram antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas regiões e contra grandes reinos, sobre guerra, mal, peste. O profeta que profetizaram paz, quando a palavra do profeta se cumprir, então será profeta conhecido que o Senhor verdadeiramente enviou, que o Senhor verdadeiramente enviou. Então Ananias, profeta, tirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou. Ananias falou na presença de todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, dentro de 2 anos completos quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, do pescoço de todas as nações e dos profetas, e o profeta Jeremias tomou o seu caminho. Então
a palavra do Senhor veio a Jeremias, o profeta. Depois de Ananias, o profeta quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, dizendo: Vai e fala para Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor, tu quebraste os jugos de madeira, mas tu lhes farás os jugos de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eu coloquei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas as nações, para que elas possam servir Nabucodonosor, rei da Babilônia. E eles os servirão, e também lhes darei os animais do campo. E então disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias: Ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, porém tu fazes este povo confiar em uma mentira. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que te expulsarei da face da terra, e este ano tu morrerás, porque ensinaste rebelião contra o Senhor. Assim o profeta Ananias morreu no mesmo ano, no 7º mês. Jeremias capítulo 29. Ora, essas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém para o restante dos anciãos que foram levados cativos. Foram levados cativos, e para os sacerdotes, para os profetas e para o povo a quem Nabucodonosor tinha levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias o rei Jeconias e a rainha e os seus eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém e o carpinteiro e o ferreiro pela mão de Elasa e o filho de Safã e Gemarias, o filho de Ilquias, a quem Zedequias, rei de Judá, enviou para a Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, para todos que foram levados cativos, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Constrói casas, habitai nelas, plantai jardins, comei o seu fruto. Tomai vós esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos, dai vossas filhas para maridos, para que possam dar filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais, e buscai a paz da cidade para onde eu vos fiz transportar em cativeiro, e orai ao Senhor por ela, porque na sua paz terei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Não vos engane os vossos profetas não vos engane os vossos profetas e vossos adivinhadores que estão no meio de vós, nem escutai os vossos sonhos, os quais vos induzis para que sejam sonhados. Porque eles os profetizam falsamente em meu nome, e não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, após se completarem 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei a minha palavra em vós, fazendo-vos retornar para este lugar. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos escutarei, e vós buscar-me-ei, e me encontrareis quando vos buscareis a mim com todo o vosso coração. Com todo o vosso coração, e eu serei encontrado de vós, diz o Senhor, e descerei, e eu desviarei vosso cativeiro, e vos ajuntarei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu vos levei, diz o Senhor, e eu vos trarei novamente ao lugar de onde vos deportei.
porque vós dizeis, o Senhor nos levou profetas em Babilônia. Sabei que assim diz o Senhor, o rei do Sabeis que assim diz o Senhor, do rei que assenta sobre o trono de Davi, e todo o povo que habita nessa cidade, vossos irmãos, que não sairão convosco ao cativo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu enviarei sobre eles a espada, a fome e a peste, e farei semelhantes a figos podres, que não podem ser comidos de tão ruim que são. E eu os perseguirei com espada, com fome, com peste, e os entregarei para serem espalhados para todo o reino da terra, para serem uma maldição, um assopro, um assobio, uma desonra no meio dessas nações para onde eu os levei. Porque eles não escutaram as minhas palavras, assim diz o Senhor, que eu enviei, e eles por meus servos, profetas, madrugando, enviando, porém vós não escutastes, diz o Senhor. Ouvi vós, portanto, a palavra do Senhor, todos vós do cativeiro, a quem eu enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, de Acabe, filho de Colaías, de Zedequias, filho de Maaseias, os quais os profetizaram mentira em meu nome. Eis que eu os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele matará perante vossos olhos, e dele será levado uma maldição para todos os cativos de Judá que estão em Babilônia, dizendo: o Senhor faça a ti como Zedequias e como Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo, porque eles cometeram avareza em Israel, adultério com as esposas dos seus próximos, e falaram palavras mentirosas em meu nome, as quais não ordenei. E eu o sei, eu sou uma testemunha, diz o Senhor. Deste modo deste modo tu também falarás a Semaías, o Neelamita, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: porque tu tens enviado cartas em teu nome para todo o povo que está em Jerusalém, e para Sofonias, o filho de Maaseias, o sacerdote, para todos os sacerdotes, dizendo: o Senhor te fez sacerdote no lugar de Jeoiada, sacerdote para que sejais oficiais na casa do Senhor, sobre a casa do homem que está louco. Assim faça a si mesmo um profeta para o colocares na prisão e no tronco. Agora, portanto, porque não reprovastes a Jeremias e a Anatote, o qual faz a si mesmo um profeta para vós? Por isso ele enviou a nós na Babilônia, dizendo: este cativeiro é longo, constrói casas para vós e habitai nelas, plantai jardins, comei seu fruto. E Sofonias, o sacerdote, leu a carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. Então veio a palavra do Senhor dizendo a Jeremias: enviai a todos aqueles do cativeiro, dizendo: assim diz o Senhor a respeito de Semaías, o Neelamita. Portanto, aquele Semaías profetizou para vós: eu não enviei ele a vós, e ele vos fez confiar em uma mentira. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu punirei Semaías, o Neelamita, a sua semente. Ele não terá um homem para habitar no meio deste povo, nem irá ele ver o bem que eu farei ao meu povo, porque ele ensinou rebelião contra o Senhor. Jeremias capítulo 30. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: assim fala o Senhor de Israel, dizendo: escreve um livro todas as palavras que eu tenho falado. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu trarei novamente os cativos do meu povo Jerusalém e Judá, diz o Senhor, e eu farei retornar para a terra que eu dei para os seus pais, e eles a possuirão,
E estas são as palavras que o Senhor fala a respeito de Israel, a respeito de Judá, porque assim diz o Senhor: nós ouvimos uma voz de tremor, de medo e não de paz. Perguntai agora e vede se um homem entra em trabalho de parto com o filho, porque razão eu vejo todo homem com suas mãos sobre seus lombos, como uma mulher em trabalho de parto, e todas as faces se tornaram pálidas. Ai de mim, pois aquele dia é grande, tal que nenhum é semelhante a ele, e é o tempo da aflição de Jacó, mas dela ele será livrado. Pois isto acontecerá naquele dia, diz o Senhor, todos os exércitos, que eu quebrarei o seu jugo sobre os pescoços, e irei despedaçar meus atilhos, os estrangeiros não mais servirão dele, porém eles servirão o Senhor, o seu Deus, Davi, o seu rei, a quem eu levantarei para eles. Portanto, tu não temas, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem estejas consternados, ó Israel, porque eis que de longe eu salvarei a ti e a tua semente, a terra da terra do cativeiro, e Jacó retornará e estará em descanso, e estará quieto, e ninguém te atemorizará, pois eu estou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações nas quais te espalhei, contudo não te destruirei completamente, porém eu te corrigirei em medida e não te deixarei sem punição, porque assim diz o Senhor, tua ferida é incurável e a tua chaga é dolorosa. Não há ninguém para pleitear a tua causa para que tu possas sarar. Não tens remédio que cure. Todos os teus amantes se esqueceram de ti. Eles não buscaram a ti, pois eu feri com ferida de um inimigo, com o castigo daquele que é cruel pela multidão da tua iniquidade, porque teus pecados foram aumentados. Porque gritas tu pela aflição, tua tristeza é incurável pela grandeza da tua iniquidade, porque teus pecados foram aumentados. Eu fiz estas coisas, portanto, todos aqueles que te devoraram serão devorados, todos os teus adversários, todos eles irão para o cativeiro, e aqueles que te despojaram serão despojados, e todos que te saqueiam darei eu como uma presa, pois eu restaurarei a tua saúde e sararei tuas feridas, diz o Senhor, porque eles te chamarão de rejeitada, dizendo: esta é Sião, a qual nenhum homem procura. Assim diz o Senhor: eis que eu trarei novamente o cativo das tendas de Jacó, e trarei misericórdia às suas habitações, e a cidade será construída sobre o seu próprio montão, e o palácio permanecerá como habitualmente, e eles dirão ações de graça e a voz daquele que festeja, e eu os multiplicarei, e eles não serão poucos, e eu também os glorificarei, e eles não serão pequenos, e os seus filhos também serão como outrora, e a sua congregação será estabelecida perante a mim, e eu os punirei todos os que oprimirem, e os nobres serão proveniente deles, e o seu governo procederá do meio deles, e eu os farei se aproximar, e eles aproximar-se-á de mim, pois quem é este que empenhou o seu coração para se aproximar de mim, diz o Senhor, e vós serei meu povo, e eu serei vosso Deus. Eis que a tempestade do Senhor sai com fúria, uma tempestade contínua, ela cairá com dor sobre a cabeça do perverso, e violenta ira do Senhor não retornará até que tenha feito isto, até que tenha realizado os intentos sobre o seu coração. Nos últimos dias entendereis isto. Muito bem. Vamos para a carta aos Hebreus, no capítulo de número 10.
Porque a lei, tendo a sombra das coisas boas que virão, e não a imagem exata das coisas que não pode nunca, como mesmo sacrifício que era continuamente oferecido de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam, sendo que, se assim o fosse, não teria deixado de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido uma vez purificados, nunca mais teriam consciência de pecado. Mas nesse sacrifício, cada ano, se recordaram dos pecados, porque não é possível que o sangue de touros de bode tire pecados, pelo que, quando ele entra no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparastes. Em oferta queimadas e sacrifício pelo pecado não tem prazer algum. Então eu disse: eis-me aqui. Na cabeça do rolo está escrito sobre mim, para fazer a tua vontade, ó Deus. Acima, quando disse sacrifício e ofertas e holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem neles tiveste prazer, os quais são oferecidos pela lei. Então ele disse: eis-me aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. Ele tira o primeiro para que possas estabelecer o segundo, por cuja vontade somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas, e cada sacerdote se apresenta diariamente, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podiam tirar os pecados. Mas este homem, havendo oferecido um único sacrifício pelo pecados para sempre, assentou-se à direita de Deus. Deste momento em diante, encontra-se à espera até que os seus inimigos sejam postos por escabelos de seus pés, porque com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre os que estão santificados. E disto o Espírito Santo também nos é por testemunha, porque depois de haver dito: este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu coração nos seus corações, e em suas mentes as escreverei. E os seus pecados e as iniquidades não mais me lembrarei. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo que ele consagrou para nós, através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o coração verdadeiro, em inteira certeza de fé, tendo um coração purificado da má consciência, do corpo lavado com água pura. Fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos em amor e as boas obras. Não abandonemos a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, exortemos uns aos outros, tanto mais à medida que vedes para aqueles que se aproximam. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, porém uma expectativa terrível de juízo e uma indignação ardente que há de devorar os meus adversários. Aquele que desprezou a lei de Moisés morreu sem misericórdia, sob duas ou três testemunhas.
como qual maior castigo pensai vós que será julgado merecedor aquele que pisar no Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto, como o filho do sacrifício, e ultrajar ao Espírito da graça? Porque conhecemos aquele que disse: A vingança pertence a mim, eu retribuirei, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, os quais, depois de serdes iluminados, suportastes grandes combates de aflição, por parte, sendo feitos alvo tanto de desonra como de tribulação, e também vós tornardes companheiros dos que assim foram tratados, pois vós compadecerdes de mim quando estiver em prisões, mas também com alegria aceitastes a expoliação dos vossos bens, sabendo que vós tendes uma matéria melhor e duradoura. Não lanceis fora a vossa confiança, porquanto tem por ela uma grande recompensa. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque por mais um pouco de tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e a evidência das coisas não vistas, porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Através da fé entendemos que os universos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho que era justo, testificando Deus sobre os seus dons. Através disso, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara, porque antes da sua trasladação ele tinha testemunho de que agradava a Deus. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe, que é galardoador, porque diligentemente o buscam. Pela fé, Noé, sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pelo que condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando foi chamado para ir ao lugar que havia de receber posteriormente uma herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como uma terra estranha, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque procurava por uma cidade sem fundamento, o qual o artifício construtor é Deus. Pela fé também a própria Sara recebeu vigor para conceber descendência e deu luz a uma criança quando já era de idade avançada, porquanto esteve por fiel aquele que havia prometido. Por isso também de um, esse já considerado como quase morto, descenderam tantos como estrela do céu em multidão, como a areia inumerável da praia. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-as de longe, foram persuadidos a respeito dela, abraçaram-nas e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra.
porque aqueles que dizem tais coisas declaram abertamente que procuram por um país e verdadeiramente se lembraram daquele país de onde haviam saído. Teriam tido a oportunidade de retornar, mas agora desejam um país melhor, isto é, celestial. Por isto também Deus se envergonha de. Por isso também Deus não se envergonha de se chamar seu Deus, porque já lhes separou uma cidade. Pela fé, Abraão foi provado e ofereceu Isaque, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Dele foi dito: em Isaque será chamada a sua descendência, considerando que Deus era poderoso para levantá-lo até mesmo dentre os mortos. Então também figuramente ele ofereceu pela fé. Isaque abençoou Jacó e Esaú concernente às coisas futuras. Pela fé, Jacó, quando estava próximo da morte, abençoou os filhos de José e adorou, reclinando-se sobre o seu cajado. Pela fé, José morreu e fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser afligido como o povo de Deus do que por um período desfrutar do gozo do pecado, considerando a desonra de Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa do galardão. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque perseverou como que vendo aquele que está invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, a aspersão do sangue, a fim de que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram pelo Mar Vermelho como por terra seca, e os egípcios os mesmos fizeram afogar-se. Pela fé, os muros de Jericó caíram após serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a meretriz Raabe não pereceu com os incrédulos, porque havia acolhido em paz os espias, os quais, e que mais direi, porque não havia tempo de falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé subjugaram o reino, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, foram feitos fortes na fraqueza, foram valentes em batalha, puseram em fuga exército dos estranhos, as mulheres receberam seus mortos trazidos na novamente à vida e foram torturados, não aceitando o seu livramento para que pudesse alcançar uma melhor ressurreição. E outros foram testados com escárnios e açoites cruéis de fato, além das cadeias e prisões. Eles foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos a fio da espada, vaguearam sem destino, vestindo peles de ovelhas e de cabras, sendo destruídos, afligidos e atormentados, dos quais o mundo não era digno. Eles peregrinaram errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, tendo obtido um bom testemunho através da fé, não receberam a promessa, tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós, para que eles sem nós não tivessem sem não para que eles sem nós não devessem ser
aperfeiçoados. Glória a Deus por este dia, este momento na palavra do Senhor. Pai querido e santo, graças eu te dou por este dia, por este momento que o Senhor nos concedeu de ler, de ouvir a tua voz através da tua palavra. Agora, Senhor, faça com essas palavras fixem em nossos corações, para que eu e todos os irmãos que aqui estão lendo, meditando na tua santa lei, possamos trilhar em teus caminhos, que nós possamos nos arrepender de nossos maus caminhos, para que nós possamos ouvir a tua voz e seguir os teus passos, para, ó Deus, junto com todos os santos, entrarmos na eterna glória no momento em que as trombetas soarem. Fica conosco, nós te louvamos e agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente.